bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo da série de costura. É um vídeo bem simples que eu vou ensinar vocês como fazer essa almofada aqui, ó. Como vocês podem ver, ela é uma almofada bem simples, uma almofada comum. Só que se você vai comprar uma almofada ainda mais nesse tamanho, você acaba gastando muito mais do que você fazer em casa. Então ela tem essas bordas que eu fiz e também tem esse fechamento aqui, que no caso não vai aparecer o zíper. Não sei se eu vou conseguir abrir ele aqui pra vocês poderem ver. Ó. Então dessa forma ele fica escondido. Assim, dessa forma, olha. É muito fácil e muito simples de fazer. Então agora vamos acompanhar o passo a passo? Então, pessoal, aqui eu tô mostrando pra vocês o tamanho da almofada. Ela é bem grande, né? Porque é um modelo antigo. Então, se eu não me engano, tem 68 centímetros em cada beirada. E eu deixei uma parte, que é a de baixo, com 8 centímetros a mais, para poder colocar esse zíper, que é um zíper que eu já tenho em casa. Vocês podem utilizar um zíper de outra cor, ou então aquele zíper invisível também fica muito bom. Então aí, né, eu vou cortar essa parte para poder então colocar o zíper. Vocês também podem usar um tecido inteiro e somente dobrar para poder colocar o zíper. Mas eu optei assim porque o meu tecido não daria para poder fazer isso, entenderam? Eu estou marcando, gente, com uma caneta, só que é muito mais recomendável vocês marcarem com aquele giz, né, próprio para a costura. Eu marquei do lado avesso, que não vai aparecer. Então eu medi certinho, né, os centímetros para não ficar torto. Depois disso, eu vou recortar essa parte. E nós temos o lado maior e o lado menor. Aqui, gente, eu já estou na máquina e eu vou colocar a parte do zíper. Essa parte do zíper a gente tem que colocar antes de fazer qualquer outra coisa. Então eu vou medir aí certinho para ver qual é o tamanho que eu vou dobrar. Eu optei por dobrar uns 3 centímetros nessa parte menor que eu cortei, entenderam? Aí eu fui costurando e fui medindo. Vocês também podem optar por colocar alfinetes. Só que daí eu achei mais fácil fazer assim. Aí eu fui costurando e fui medindo. E a costura ficou desta forma. Aí depois, com a outra parte, eu também costurei, porém eu utilizei somente 1,5 centímetro para poder dobrar. A costura ficou desta forma.
Depois eu coloquei esse lado menor, né, que eu costurei, e coloquei o zíper por cima, daquela forma que eu mostrei pra vocês, e depois eu costurei. Eu costurei do lado contrário para poder acompanhar a costura que eu tinha feito, mas vocês podem costurar de uma vez também. E ficou desta forma. Aí depois eu coloquei essa parte maior com o lado direito para cima, e essa parte que já está com o zíper do lado direito para baixo. Eu costurei somente a parte do zíper, acertei bem as pontinhas e passei na máquina também. E ficou assim, gente. Desta forma. Agora é só eu costurar as partes, né, laterais para poder juntar a almofada. Eu vou usar um pezinho de máquina como medida. E essa parte não tem segredo, é só você fazer uma costura reta, né? Toda a volta da almofada. Não precisa deixar espaço, porque você já vai ter a parte do zíper para poder abrir e desvirar a almofada. E aí, gente, o interessante é você ficar ajustando enquanto você costura. Porque às vezes, de repente, pode ser que sobre alguma parte, uma parte fica maior. Então vocês vão ajustando, vão costurando com calma, tudo bonitinho, para depois não ter erro. Aí eu já acabei, né, essa parte, e eu recortei as beiradas somente para facilitar na hora de desvirar. Aí eu desviro, eu coloquei essa capa de almofada que a minha avó me deu como para mim saber o tamanho que é a capa de almofada dela. Então eu medi em volta quantos centímetros eu teria que deixar para poder fazer a borda e passei o ferro para poder melhorar a costura, né? Para poder abrir a costura para não ficar tão difícil na hora de costurar, porque esse pano ele é bem duro, então se eu não fizesse isso ia ficar um pouco mais difícil. Eu também marquei com a caneta, mas não se preocupem, eu fiz só um pontinho bem pequenininho, somente para eu poder saber aonde é que eu tinha que costurar, para a costura não ficar torta. Então eu fui medindo desta forma. No caso, gente, foram 4,5 centímetros de borda que eu fiz. Então eu fui costurando assim até terminar a volta na almofada. Então não tem um tamanho certo, porque assim, no caso eu já tinha a almofada pronta, né, que eu fiz para minha avó. Então ela só queria que eu fizesse uma capa para essa almofada. Então eu tirei as medidas da almofada certinho, coloquei um tamanho a mais de 1,5 centímetro para a costura e esses centímetros a mais para poder então colocar essa borda na lateral. E terminei, desvirei, coloquei a almofada da minha avó e ficou desta forma. Então, meninas, gostaram do resultado? É muito simples de fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, que eu vou responder a todos.
E esse tecido é aquele tecido bem durinho, que eu me esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui na legenda pra vocês qual é o nome desse tecido. Esse zíper eu já tinha em casa. E a linha é uma linha comum, branca, que eu utilizei. Eu também tenho um vídeo um pouco parecido com esse, só que é de porta-travesseiros. Então, se vocês quiserem assistir, é só clicar nesse vídeo aqui do lado e vocês vão acompanhar o passo a passo também, que é bem simples, ok? E eu vou pedir pra vocês também deixarem nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem assistir, tanto de vídeos de faça você mesma, como de costura. Então deixa aqui nos comentários, por favor, porque assim eu vou fazer pra vocês, tá bom? Então, no caso, vocês deixem o joinha de vocês, por favor, pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!